Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor Gornati, sou vascular aqui da Prime Care e da Total Vascular e estou aqui com a minha sócia, a Karen Utsunomiya, e a gente vai falar para vocês sobre inchaço, edema, sensação de peso nas pernas. Como que a gente faz para avaliar adequadamente essas situações e quais são os passos, as opções que a gente tem para tratar também adequadamente. Então fica com a gente que vocês vão gostar desse vídeo. Então para começar, a gente tem que ter um diagnóstico muito preciso do que está acontecendo. Como que um vascular vai avaliar uma paciente com essas queixas, né, de peso, de inchaço, de edema, de queimação nas pernas? O exame físico é fundamental e ele sempre vai ser feito com a paciente em pé. Então a gente tem que deixar a pessoa em pé, porque dessa forma as veias vão ficar mais cheias e aí a gente vai poder avaliar essa pessoa na situação na qual ela estressa mais o sistema vascular venoso. Se você vê a pessoa deitada, as veias elas não vão aparecer com tanta facilidade e o exame pode parecer até normal. Então, para você pode ser estranho falar assim, nossa, mas eu ser examinado em pé? Não, é exatamente isso. Quando você vai numa consulta vascular para ver as veias, você tem que ser examinada em pé. Muito bem, o próximo passo, depois desse exame físico, tem que incluir o ultrassom com Doppler. O que é o ultrassom com Doppler? O que ele difere do ultrassom normal? O ultrassom é aquele aparelho que a gente usa um probe, né, um transdutor, como se fosse aqui o que a gente chamaria aqui? Um aparelhinho? É um aparelhinho. Um aparelhinho com um gel como interface para ir vendo por baixo da pele, né? A gente pode fazer isso, por exemplo, para ver tireoide? Pode ver para ver o ultrassom de um nenê, dos rins, mas no caso de veias ou de artérias, a gente sempre vai precisar do Doppler. O Doppler é quando a gente coloca uma cor para ver a direção do fluxo e a gente também usa um som para ver se esse som está indo com mais intensidade ou menor intensidade e, mais uma vez, se ele está indo mais para cima ou mais para baixo. Por que isso é tão importante nessa análise? O sangue normal de uma artéria, ele vai do coração para baixo, certo? Então o coração está batendo e a gravidade está empurrando para baixo. Já uma veia, ela tem que levar de baixo para cima, no caso da perna, né? Vai ter que levar lá de baixo até de volta para o coração. Só que a gente não tem um coração que está batendo o tempo inteiro aqui embaixo. A gente tem a gravidade que está jogando contra. O que o corpo resolveu fazer para compensar essa situação? A panturrilha se comporta como um coração para a perna. Por isso que a gente fala que a panturrilha é o segundo coração, a panturrilha é o coração da perna, porque a cada passo que a gente dá, a panturrilha se contrai e o sangue sobe. No ultrassom com Doppler eu consigo ver se esse sangue está de fato subindo ou se não, se ele está subindo e caindo. Ou pior, se tem uma trombose e esse sangue ele nem consegue passar. Ele vai, desce para a perna, só que não consegue subir. Então olha como é importante a gente ter o exame físico e o exame de ultrassom com Doppler adequado. Não dá para a gente fazer um diagnóstico fechado sem ter esse importantíssimo exame. Aí tem outros exames, né? A gente pode usar uma pletismografia, que vê a diferença do volume da perna, é bem interessante também porque a gente consegue associar a presença de varizes ou de refluxo nas veias com o diâmetro, o volume das pernas. A gente consegue fazer avaliação de pisada, avaliação de musculatura, a gente consegue ter outras avaliações, mas o mais importante, sem dúvida, é o exame físico e o ultrassom com Doppler, né, Karen? Se não fosse essas duas avaliações, a gente ficaria só na base assim, mais superficial do tratamento. E aí, o que eu tenho de recomendação para as pacientes seria para todo mundo, não só pacientes de varizes, corrigir a alimentação, por exemplo. Então, eu não posso comer uma alimentação rica em sal, né, sódio, carboidrato o dia inteiro, alimentos que a gente sabe que inflamam, que trazem mais água de dentro do vaso para fora do vaso. Então, alguns deles glúten para quem for intolerante, ou às vezes lactose também para quem for intolerante. A gente tem que saber que o que a gente come vai de alguma forma repercutir no nosso corpo. E o inchaço nas pernas pode sim ser secundário a uma alimentação inadequada. Então, uma boa recomendação é essa: é maneirar no sódio, é observar se a sua dieta não está tendo carboidrato demais, é observar se você não está ingerindo alimentos pelos quais você tem
ou percebe já algum grau de intolerância, certo? Próximo passo, Karen, conta pra gente então que tipo de fortalecimento, que tipo de exercício tem que ser feito especificamente para melhorar quadros como esse? Como o Vitor já falou, e como vocês mesmos já provavelmente ouviram falar algumas outras vezes, o segundo coração que a gente tem é a panturrilha. Então, quanto melhor você conseguir bombear esse sangue de volta para o coração, menor vai ser o acúmulo de líquido ali embaixo. Geralmente, especialmente quando tem algum problema na circulação venosa, o que vai acontecendo é que a pressão dentro dessa veia vai ficando tão grande que o líquido começa a sair de dentro desse vaso e se acumular no meio da gordura. Então, se você consegue fazer um melhor bombeamento desse sangue, você tem menos essa característica de inchaço e da sensação de cansaço nas pernas que esse inchaço vai causar. Então, exercícios muito legais de fazer, especialmente se você estiver numa fase mais inflamada do lipedema, são exercícios de menor impacto mesmo, né? Às vezes a gente tem que começar com caminhadas, com elíptico, com exercícios na areia, exercícios na água, que além de tudo tem também uma compressão externa da água ali em cima da perna, fazendo uma melhor drenagem desse líquido. E conforme o tempo vai avançando e você vai melhorando os sintomas de inflamação, a gente começa a pensar mesmo em fortalecimento muscular. E aí exercícios como o fortalecimento da panturrilha podem ser exercícios simples mesmo, até aqui de começar com aqueles que fica na ponta dos pés e desce, são exercícios mais simples, exercícios de agachamento, exercícios que fortaleçam também o quadríceps, que participam bastante também desse retorno venoso, exercícios para a região do glúteo. Então todos esses exercícios que podem fazer uma hipertrofia da musculatura da perna vai ajudar a diminuir os inchaços e esse sintoma de peso nas pernas. Perfeito. Então, o que você está falando é que quanto melhor preparada está a panturrilha, menos inchaço, porque melhor fica o retorno venoso, melhor fica esse retorno do sangue para o coração. Perfeito. E além disso, tem dispositivos externos, né, que a gente pode usar. Isso que eu ia te perguntar. E qual que você acha que é a importância da meia elástica nessa situação? É para todo mundo? Não é para ninguém? Quais características a gente tem que observar numa meia quando vai escolher ela? A meia elástica, ela é bem importante, especialmente nas pacientes com lipedema. Primeiro, acho que a principal característica é entender melhor quanto de desproporção tem, para a gente poder saber se vai ser melhor uma meia elástica, porque tem uma desproporção menor, às vezes tem um quadro mais venoso associado. Se a desproporção for maior, às vezes é mais interessante uma malha plana, que tem o que a gente chama de pressão de trabalho maior, né? Então, parado, ele faz uma pressão mais estável e ela faz uma pressão melhor quando você está em movimento. E justamente por ser uma compressão não elástica, né, a malha plana, ela vai fazer menos aquele garrote na perna e marcar menos aquelas áreas, né, na região do tornozelo, enfim. Então, às vezes é necessário uma meia mesmo, elástica, de uma compressão um pouco menor, mas às vezes a gente tem que partir para dispositivos de compressão maior ou com menos elasticidade, e algumas pacientes até precisam, às vezes, fazer dispositivos sob medida. Certo. Né? Ou até mesmo faixas, né? Ou até enfaixamento. Dependendo da desproporção, às vezes precisa ser feito enfaixamento mesmo, e nem sempre a gente vai conseguir chegar num ponto de desinchaço para transicionar para meia. Às vezes a pessoa fica mesmo fazendo só um enfaixamento compressivo e as sessões de fisioterapia. Perfeito. Então, você está falando que para quem tem ou linfedema associado ou um lipedema que esteja... De um grau mais avançado. Ou um tipo 3 que está pegando ali no tornozelo, que faz aquele garrote no tornozelo, uma malha plana vai ser mais interessante do que a meia. E isso na consulta mesmo a gente já consegue identificar qual é o melhor dispositivo. Porque a gente vê, né? Tem vários pacientes que chegam na consulta falando assim, eu não quero usar meia porque todas as vezes que eu usei me fez um garrote, me machucou, chegou a fazer até machucado. Então é interessante saber que meia não é qualquer uma e não é para qualquer um, né? A gente tem que passar por um médico para ser indicado adequadamente qual é a meia que vai utilizar, né? E aí você estava comentando, você falou assim, daí vai fazer as drenagens, vai fazer fisioterapia. A gente sabe, então, né, que o tratamento não é feito por um profissional só, né? A gente não vai resolver isoladamente o problema de todo mundo. A gente tem uma equipe muito qualificada que conta com vários integrantes de especialidades, né, diferentes, são formações diferentes mesmo, né? E uma das mais importantes nessa jornada é a fisioterapia. Sim. O que você percebe que não pode faltar num tratamento de fisioterapia? Você acha que é só a mão ou as tecnologias são importantes? Tem alguma tecnologia que você acha que não pode faltar? LED, shockwave?
um Deep Slim? Tem alguma coisa que você acha que tem que ter ou tem coisas que são só acessórias? O que você conta pra gente da fisioterapia? Para fisioterapia, especialmente quando a gente está falando mais de inchaço mesmo, né? A drenagem manual é muito importante, uma drenagem bem feita, mas tomar um pouco de cuidado com algumas drenagens que são chamadas de modeladora, né? Porque isso pode trazer mais inflamação e piorar os sintomas do lipedema. Então, fazer drenagem com uma fisioterapeuta que saiba que você tem lipedema e que saiba tratar o lipedema. Um dispositivo muito legal é o uso de bota pneumática, né? É um dispositivo até que algumas pacientes conseguem ter em casa e fazer o uso domiciliar dessa bota. É uma bota que geralmente a gente veste como se fosse uma calça e programa ela para ficar um tempo fazendo essa compressão, como se estivesse fazendo mesmo esse bombeamento do sangue em direção ao coração e vai aliviando esse inchaço, né? E lembrando que a bota ideal, né, mais adequada, ela pega o pé e ela veste por inteiro, né? É diferente daquela bota que tem só na panturrilha, que o pessoal usa parece às um vezes medidor de pressão, assim, Isso, né? Como se fosse esse. Esse não seria o mais interessante, seria legal aquele que veste mesmo, parece uma roupa de esqui, assim. Exatamente. Né? E aí tem várias câmaras que vão literalmente drenando, né? Então é legal que você pode fazer uma drenagem em casa, né? Às vezes mais do que uma vez por dia. Sim. E que é diferente de ir até a fisioterapia ou trazer um fisioterapeuta na sua casa, que a gente sabe que é difícil fazer isso todos os dias, né? O próximo passo aí que eu acho que é importante da gente citar, Karen, é o uso de medicamentos, né? Então a gente tem basicamente duas formas de administrar medicações para melhorar inchaço, edema, sensação de peso nas pernas. Medicamentos via oral e outro medicamento tópico, cremes mesmo, né? Óleos que a gente passa na perna diretamente. Na real, a intenção é que você tenha duas formas de atingir esse tecido que está acometido. Então você pode, você vai ingerir e ele vai cair na sua circulação até atingir a região que você precisa tratar, e o outro você vai ali passar direto e muitas vezes já tendo benefício da drenagem simultaneamente. As medicações que a gente usa são as que têm o chamado efeito flebotônico ou venotônico. Flebo, para quem não sabe, é um radical que significa veia. Então, se você está usando um flebotônico, você está usando um remédio que é para deixar as veias mais fortes. Isso significa que as veias vão ter menos extravasamento, ou seja, o sangue vai sair menos do vaso em direção aos tecidos ao redor. Isso vai fazer com que a veia, ficando mais forte, te dê menos sintoma, já que o que dá o sintoma é a dilatação, a distensão da veia durante o dia. E a gente costuma usar essas medicações que têm até uma origem natural. É interessante porque as medicações que foram mais estudadas, todas têm alguma origem natural, né? Pelo menos a grande maioria tem uma origem natural, sendo que a maior delas é uma medicação que chama diosmina com hesperidina, que é retirada, olha que curiosidade legal, da casca da laranja. Então você vê que realmente a natureza entrega pra gente muitos benefícios e a gente tem que saber aproveitar eles. Então, além da diosmina e hesperidina, que a gente pode usar de maneira oral com bons resultados e muitos estudos já científicos publicados, a gente tem os cremes, né? E os cremes aí tem muita coisa. Tem coisa que inclui o piquenogenol, que é um antioxidante conhecido, né? Que tem um bom efeito nas veias e também ajuda a não deixar mancha até para alguns tratamentos. A gente vê o cedro também, né, que é também uma árvore que também tem efeito vasotônico. E arnica mesmo, né, bastante conhecido para diminuir hematomas também. Então a gente vê que tem várias opções e você pode até misturar algumas coisas para obter resultados melhores, né? Às vezes, se tiver manchas, também pode usar alguma coisa que tenha vitamina C junto. Então, aí vai de caso a caso, mais uma vez, para a gente poder escolher se para você vai ser alguma coisa que está ali na farmácia que você só pega no balcão e está tudo bem, ou se não, se tem que ser alguma coisa formulada, alguma coisa mais específica. O fato é que se você tem edema, se você tem sintoma, provavelmente a gente vai ter que entrar também nesse lado das medicações. E aí, por fim, a gente não pode deixar de falar da importância da cirurgia e dos procedimentos que a gente faz para tratar as pessoas que têm inchaço, né, o edema, a sensação de peso. Conta pra gente qual que seria a ordem e como que você faria essa escolha, Karen? Se a gente tem
esse inchaço também relacionado à insuficiência venosa, né, a presença das varizes, e isso a gente vai diagnosticar lá, além do exame físico, né, olhando a perna para ver se tem vasinhos, se tem varizes maiores, né, mais calibrosas, fazendo o Doppler para ver se tem uma alteração ou não Sim. da veia safena. Tudo isso é que vai ajudar a gente a decidir os melhores procedimentos. Muitas vezes, inclusive, eles são procedimentos combinados, né? Não necessariamente vai ser só um procedimento menor ou só uma cirurgia maior. Em geral, quando a gente tem vasos menores, aqueles vasos que são vasinhos mais vermelhos na pele, ou até aqueles vasos que são mais azulados ou mais esverdeados de calibre menor, a gente consegue fazer procedimentos aqui na clínica mesmo, procedimentos mais com anestesia local, com laser, utilizando algumas tecnologias que não precisa de uma anestesia hack, nem uma anestesia geral. Sim. E consegue resolver o procedimento aqui em algumas sessões. Você faz o procedimento, sai e consegue já levar uma vida normal. Sim, né? sim. Então são procedimentos sempre minimamente invasivos, né? Não é nada que a pessoa precise ficar afastada ou ter um grande planejamento. Não, chegou, a gente faz o procedimento, volta para casa e a vida que segue, né? Sim. E às vezes precisa de procedimentos mais invasivos, né? Perfeito. Quando tem alguma alteração maior de safena com varizes calibrosas, às vezes tem que levar para o hospital. Perfeito. Então quando a gente leva para o hospital, são situações em que a gente sabe que uma quantidade maior de veias vai ter que ser retirada mesmo, ou que a gente vai ter que secar com laser as veias tronculares, né? As veias nutridoras mais calibrosas. O que significa isso? Quando a gente vê a famosa veia safena, por exemplo, que até é importante dizer, ela não é tão importante quanto as pessoas acham, tá? Ela é muito usada na cirurgia cardíaca, quando eles tiram a veia safena da perna para usar no coração. Então você veja, se você tira da perna para usar lá no coração, é porque realmente para a perna ela não é tão fundamental. Então, se ela não está funcionando para a perna, é muito melhor a gente tratar, resolver esse problema do que deixar a coisa se alongar, se estender. Então, se eu vou para o hospital é porque a safena está insuficiente e eu quero colocar um laser dentro dela e fazer a ablação, ou seja, secar ela com esse laser para que o sangue deixe de voltar através dela, que ela deixe de se comportar como um vazamento. Então é como se a gente estivesse selando esse vazamento para o sangue só escolher o caminho adequado, que é de baixo para cima. Então quando a gente associa isso com uma retirada daquelas varizes um pouco mais calibrosas, tortuosas, é um pouco mais confortável fazer em um ambiente com sedação. Não precisa necessariamente ser num hospital, mas aí já tem uma anestesia com sedação, então já é legal ter uma preparação um pouco melhor do dia anterior, do dia que você vai fazer o procedimento e de como vai ser o pós-operatório também. O fato é que raramente a gente vai usar esses procedimentos de maneira isolada. Então, como você disse, eu sempre costumo dizer assim, é como se fosse um pintor, né? Você nunca vai ver um pintor, por melhor que ele seja, pintar uma parede e ela fica maravilhosa com só uma passada de tinta. Então a gente tem que, primeiro, vai lá uma vez, seca as varizes principais que estão causando as outras, já tira as varizes mais grossas, já começa a secar os vasos, isso já vai melhorar bastante. Mas eu sempre gosto de avisar que vão ser pelo menos uns 2, 3 procedimentos que a gente vai ter que passar. E que a maioria deles é isso, é só vir na clínica, faz o procedimento, 45 minutos, no máximo 1 hora, vai para casa, pode ir até dirigindo mesmo, né? Então, são coisas bem minimamente invasivas. Foi nisso que a gente se especializou, né? Então você vê, várias opções, não tem uma que resolve tudo, Sim. né? E a verdade é que a maneira mais correta de tratar isso é a soma de tudo. E não precisa ser uma coisa que nossa, é muita coisa para eu fazer, eu não vou dar conta de fazer tudo isso. A gente trabalha muito com a criação de hábitos, né? Nós somos a soma dos nossos hábitos. Então, eu quero que a sua alimentação esteja melhor, que você inclua exercícios no seu dia a dia, que você crie o hábito de cuidar melhor da hidratação da sua perna, de passar creme, se for necessário, de usar a meia adequadamente. E aí quando você soma todos esses hábitos, quando você integra todos eles na sua rotina, diminui muito a chance de você precisar de um procedimento mais invasivo, como uma cirurgia, como ir para o hospital. E até para quem já fez esses procedimentos, a integração desses hábitos no dia a dia
diminui muito a chance de recidiva de varizes, que é uma das dúvidas que a gente escuta bastante. Ah, tudo bem, eu fiz tudo isso, e aí minha perna vai inchar de novo? Eu fiz tudo isso, eu vou ter vasos, eu vou ter varizes de novo? Gente, se é um problema genético, sim, você tem chance de ter novamente, porque a gente não trata o DNA de ninguém, a gente está tratando o que a gente está vendo. Então, para realmente diminuir a chance de ter novamente, você tem que adicionar esses hábitos, essas rotinas na sua vida. De novo, não tem um que seja mais importante do que os outros, mas o grupo, a união, faz a força, né, Karen? Então, pessoal, a gente sabe que é muita informação, mas a gente confia que vocês vão dar conta. Se ficarem com mais dúvidas, não tem problema. Ou marca uma consulta com a gente, ou envia perguntas para a nossa equipe, a gente vai fazer a maior força para responder com a maior qualidade e te deixar tranquila para seguir no seu tratamento. Espero vocês aqui no nosso próximo vídeo.